O Balanço Geral começa a exibir hoje uma série de reportagens sobre o transporte público na capital. Todos os dias chega à nossa redação centenas de reclamações de passageiros sobre o serviço precário. E você, sabe por que a situação está como está? Nós conversamos com especialistas e eles explicaram quais são os problemas do contrato que gerenciam a circulação dos ônibus e por que as principais reclamações de quem depende dos coletivos são superlotação, atrasos e má conservação dos coletivos. Começa hoje em 3 matérias especiais o que você pode aí ver, o que você pode saber sobre tudo isso. Vamos lá. Má conservação dos ônibus. Olha o pedaço do ônibus que soltou aqui, gente. O pedaço... É o apoio? O apoio. Esses são os ônibus que a gente anda todos os dias. Isso é o cúmulo, palhaçada. Mostra aí pra gente. Traz aqui pra gente ver. Caiu de onde? Caiu do encosto do banco. Uns ônibus muito ruins, né? Quando começa a chover, chove mais dentro do que fora. Uns ônibus cheios de barata, tudo sujo. Descumprimento do quadro de horários. É desse jeito todos os dias. Às vezes tem que ficar no ponto esperando que 2, 3 ônibus passar para conseguir pegar um mais vazio. Superlotação. Não tem um dia que o ônibus não vai superlotado. A gente tem que esperar para poder ir em pé ainda. Essas são as 3 principais reclamações dos passageiros de ônibus da capital mineira. E é muita gente que depende do serviço. Só no ano passado, quase 210 milhões de pessoas usaram os 2.410 coletivos que circulam em Belo Horizonte. É um trança-trança sem fim pelos 487 bairros dessa metrópole, onde vivem 2.722.000 pessoas. Um cenário bem diferente deste outro. Há exatos 120 anos, em 1902, o primeiro bonde chegou a Belo Horizonte. Na época, era considerado um transporte de luxo. Era caro, era uma novidade, então era uma coisa extremamente elitizada. À medida que foi sendo popularizado e à medida que o carro virou um transporte de luxo, a elite começou a abandonar os bondes, começou a utilizar os carros e aí a população trabalhadora começou a utilizar os bondes de fato como transporte do dia a dia. Então mudou esse cenário na capital. Quem guarda muitas lembranças dessa época é o seu José Gomes, de 79 anos. No final da década de 50, ele trabalhava como office boy na Secretaria da Fazenda e podia pegar o bonde sem pagar. Eu tinha um boné, um cap, tipo cap militar, escrito SF. E na época, em cortesia, quem portava esse boné poderia viajar de graça, indo no último banco, em pé, próximo onde fica o botorneiro. Aos 18 anos e já sem vínculo com o Estado, ele acabou ferido depois de descer do bonde sem pagar passagem. Eu driblava o cobrador passando para o banco, para o estribo lateral esquerdo. O estribo lateral esquerdo, nenhum passageiro deve ficar porque ele passa muito rente aos postes. Mas a gente via na frente um poste, a gente encostava a cabeça e passava. E o botorneiro ficava à procura da gente. Quando a gente chegava no Calafate, com o bonde quase parando, a gente descia, correndo. E uma dessas eu levei um tombo, porque a lei da gravidade, né? A velocidade do bonde era uma, a minha era outra, esborrachei no chão.
Mas esse meio de transporte, que chegou a carregar quase 73 milhões de passageiros em apenas um ano, foi abandonado pelas autoridades. Acabou tendo um descaso da prefeitura de manutenção desses bondes. Então, o número de pessoas da capital foi aumentando. Então, assim, a gente tinha o mesmo número de bondes lá para 1940, a gente tinha quase o mesmo número em 1960. Então, acabou que os bondes viviam superlotados, precarizados, não tinha manutenção. Acho que a principal pressão ela vem de um modelo, né, que favorece muito a indústria do petróleo. Esse movimento foi feito no mundo todo e foi exportado, né, dos Estados Unidos depois da Segunda Guerra Mundial. Então, a partir desse momento, o modelo passou a ser estrada, automóvel, ônibus e queima de combustível fóssil. E aí o espaço do bonde deixou de existir nesse novo arranjo. Os bondes que circulavam aqui em Belo Horizonte eram como este. Eles podiam transportar 40 passageiros sentados, divididos em 10 bancos. A última viagem sobre trilhos na capital foi em 1963. De lá para cá, os bondes só podem ser vistos assim, como peça de museu. A retirada dos trilhos tem um valor simbólico de progresso e uma afirmativa de realização. Novos e confortáveis carros elétricos trafegarão, dando aos belo-horizontinos mais conforto e rapidez em suas viagens urbanas. A gente não precisava ter tirado os bondes, mas talvez inserir na nossa malha também os ônibus, né? Então ter aqueles dois ali fazendo o transporte coletivo. Então o fato de ter tirado o bonde talvez tenha nos prejudicado em determinados aspectos do desenvolvimento da capital. Que a gente espraiou a capital, deu um esvaziamento do centro e acabou que gerou alguns problemas que hoje nós estamos enfrentando. A opção pelo ônibus veio com a promessa de que ele chegaria a todos os pontos da cidade, que já tinha rompido os limites da Avenida do Contorno, extrapolando o que havia sido previsto no plano de construção da capital mineira. E vieram os contratos de concessão, ou seja, um novo modelo de gerenciamento do transporte público. Já foram muitos anos e anos de contratos diferentes. A primeira licitação mesmo foi na década de 90. A gente já teve um modelo de contrato melhor, esse da década de 90, ele principalmente entre 93 e 99, ele geriu bem o sistema de transporte, ele ficou até superavitário numa época, sobrava dinheiro do sistema de ônibus e a prefeitura deu tarifa zero. No ano de 96, chamava Passe e Passeio, tarifa zero num domingo de 1º de maio, no aniversário da cidade, a população podendo circular pela cidade gratuitamente para ir a um elemento de lazer, e visitar alguém, passear, etc. Então foi uma época que foi bem gerido. Depois foi feito a gestão piorou e foi feito um novo contrato em 2008, que é um contrato muito problemático, muito mal feito, que até hoje a gente paga o preço de fazer um contrato que não regula bem o sistema de transporte público. O contrato de concessão dos ônibus, firmado em 2008, vale até 2028. Pelo acordo, o custo de operação do sistema de transporte por ônibus da capital em 20 anos ultrapassa 15 bilhões de reais, considerando também um lucro de quase 9% ao ano para as empresas. Mas, segundo os especialistas, a principal mudança foi a retirada das mãos da BH Trans da gestão, remuneração e operação do transporte coletivo. Foram extintas as planilhas que eram usadas como referência. Elas incluíam os preços dos elementos que compunham os custos do transporte por ônibus, como lubrificantes, pneus, diesel, preços dos ônibus, salário dos funcionários e impostos. Isso permitiu que as empresas recebam por passageiro transportado e não por viagem realizada. Na prática, funciona assim. Quanto mais passageiros e menos veículos em circulação, mais dinheiro no bolso dos empresários. Elas cortam todos os custos possíveis para poder lucrar na viagem. Então, assim, se ela só tem lucro a partir de 30, 40 passageiros no ônibus, elas vão
pular a viagem e enfiar 90 passageiros lá. Então essa história da janelada acontece com muita frequência? Todos os dias. Ignorada? Aqui é péssimo para ônibus. Então tem que continuar aqui no ponto, com paciência e esperar o próximo coletivo passar. Muita paciência, muita mesmo. E sempre a campainha está estragada. Tem hora que a gente fica aqui, não é 3 horas no ponto, o ônibus não passa. De acordo com os especialistas, o contrato deveria seguir o modelo de pagamento pelo número de viagens realizadas e não por passageiro. Lógica adotada em vários países que contam com um sistema de transporte público eficiente. Se você freta um ônibus para viajar para o interior, o cara vai te falar, isso aqui custa R$400, é o meu custo, meu motorista, meu combustível, manutenção do ônibus. Se você levar uma pessoa ou 40, o problema é seu. Mas o custo do ônibus é aqueles R$400. Aqui em Belo Horizonte, esse contrato que está aí, ele não remunera as empresas pelo custo que elas têm. Ele remunera pelo número de passageiros que está dentro. Todo empresário vai falar, cara, eu vou encher o ônibus, porque eu vou ganhar mais. Essa é a lógica das empresas privadas, elas devem fazer isso, inclusive. O contrato é que está mal feito, né, atendendo a esses interesses delas e estimulando elas a manterem os ônibus lotados. Nossa proposta é a reformulação do contrato com a mudança da remuneração do serviço para custo. Isso significa assim, fez a viagem, recebe pela viagem. Não fez a viagem, não vai receber o dinheiro. A prefeitura vai controlar a arrecadação tarifária e o subsídio e vai pagar pelo quilômetro rodado. Hoje ela não controla a arrecadação tarifária, não controla o sistema de bilhetagem eletrônica, ela está totalmente na mão dos empresários. Tanto é que os empresários fazem o que querem e o que a prefeitura consegue fazer é dizer que vai dar multa. Mas tem 6, 7 anos que nenhuma empresa de ônibus paga multa nessa cidade. Mas por que as multas não são pagas? Porque acontece exatamente a mesma coisa quando nós, motoristas, infringimos as leis de trânsito. Primeiro recebemos uma notificação e só depois a multa chega. No caso do transporte coletivo, de 2020 a fevereiro de 2022, o Estado notificou as empresas na Grande BH 27 mil vezes. O contrato permite que elas usem diversos recursos para adiar o pagamento. E por isso, até hoje, essas punições não viraram multas. E a dívida das empresas é igual a zero. O problema é que o trâmite dessas multas é sempre muito burocrático. Então tem recurso de primeira instância, depois tem um conselho de trânsito criado por lei, né? E depois a judicialização por parte das empresas. Este advogado, especialista em direito público, explica que as autuações só viram multas se forem inscritas na dívida ativa. Quando tudo é regular e o procedimento foi adequadamente seguido, o que tem o poder público que fazer é lançar essas multas no sistema de cobrança de dívida ativa e executá-las judicialmente. Essa é a obrigação. E os problemas vão muito além das multas. Em novembro do ano passado, a Câmara Municipal concluiu o relatório final da CPI da BH Trans. A comissão apurou durante 6 meses denúncias sobre a quebra das normas na prestação do serviço do transporte público e a suposta omissão da BH Trans na fiscalização. O documento tem mais de 400 páginas e pediu o indiciamento de mais de 30 pessoas. A gente chegou à conclusão que tudo que envolveu esse contrato de licitação, né, esse contrato de transporte coletivo da cidade de Belo Horizonte, foi tudo fruto de um cartel. A gente pôde perceber que todos os concorrentes, né, trabalharam em conjunto para ganhar esse contrato. Boa parte dos ganhadores são tudo parentes, né? Você tinha concorrentes de um lado e do outro, e que eram todos parentes, e isso deu para perceber que realmente existia, né, uma ligação muito grande entre as empresas. Na avaliação do relator, com os valores estabelecidos em contrato, Belo Horizonte poderia ter um serviço de melhor qualidade. Nós precisamos ter um transporte de qualidade,
né, a gente ainda está bem aquém do que, né, a gente precisa. A gente sabe que um dos melhores transportes de massa que existe ainda é o metrô. Enquanto o metrô não chega, a gente vai aí lutando para que as empresas de ônibus tenham um pingo de consciência, um pouco de consciência de que realmente tem que dar um trabalho, né, vamos dizer assim, que o trabalhador merece pelo valor que ele paga na passagem. Se não reformular profundamente o sistema, e a gente fala isso, tem que reformular o contrato de concessão do serviço de ônibus, a gente vai continuar vendo esse colapso em câmera lenta, que quem sofre mais é o passageiro. Enquanto melhorias não são feitas, quem depende do ônibus espera que no futuro o transporte coletivo seja melhor. A gente está cansado, a gente quer melhoria, a gente merece um ônibus melhor. Mas eis a questão, né? Quando isso vai melhorar? E como isso vai melhorar? Porque, veja bem, essa questão de multa é uma coisa muito complicada. O motorista do ônibus, quando passa um sinal fechado, ele ganha multa. Mas uma empresa que não obedece o contrato, recebe multa e não paga. É uma complicação isso também para aí o usuário. A gente sabe que é um caos danado. E outra, por que a cada ano piora? Porque, veja bem, a cada ano os jovens vão crescendo. Um jovem antes que não ia para a escola, hoje ele vai para uma escola e ele pega um ônibus. Um jovem que não trabalhava antes, hoje, 2, 3 anos para cá, ele está trabalhando. Então ele passa a ser um funcionário, ele vai pegar um ônibus, porque essa tendência é só aumentar o movimento de ônibus. Se não acompanhar, vai ficar difícil. E amanhã você vai entender quais são os custos embutidos no preço da passagem dos ônibus da capital. Vamos mostrar também por que os cobradores foram demitidos nos últimos anos e como os motoristas estão adoecendo por causa da sobrecarga de trabalho. Você não pode perder a segunda parte amanhã.